Olá, minha gente, tudo bem? Ramazina de novo. Vou falar de... Segundo. Nossa, que mistério, não? Esse eu gosto bastante. É um vídeo de meditação. Não é meditação. Hoje eu vou falar da Terra dos Diamantes, África do Sul, que eu adoro, gente. Eu fui mais de 20 vezes naquele país. É fantástico. Já fui mais de 20, eu iria mais de 20, de 30, de 40, de 50. Vamos para a África do Sul? Eu adoro, gente. Adoro. Acho demais aquele país. Onde South Africa, olha aí, você sabe que o sul-africano, aquela mistura toda de idiomas, eles falam inglês. São vários idiomas que eles falam inglês, eles falam africano, eles falam ndebele, eles falam Lesotho, eles falam Swazi, eles falam Madiba não, eles falam Xhosa, que é a língua do Madiba, né? A língua do Nelson Mandela. Que Deus o tenha, não é mesmo? Amo esse país, gente. Bom, já disse para vocês. Aliás, eu falei de diamante, mas tem Tanzanita também. Tanzanita é uma pedra maravilhosa. Enfim, é um país hoje que tem 3 capitais. Não é? Você tem Pretória, que fica perto de Johannesburg, depois você tem... aliás, Pretória é a capital executiva da África do Sul, né? E tem também a capital, a Cidade do Cabo, que é a legislativa, e depois você tem Bloemfontein, que é a capital judiciária. Eu conheço todas essas 3, lugares maravilhosos, lugares super interessantes, não é? Pois já falei dos idiomas, com o inglês você se dá bem. Bom, você se dá bem no mundo inteiro, né? Ainda mais num país onde um dos idiomas oficiais é o inglês. Então, por isso, é indispensável a gente falar inglês, não é mesmo? Deixa eu guardar aqui o meu mantra. Um dia eu vou falar de Índia, eu gosto de Índia. Já fui lá algumas vezes. Difícil, é um país difícil, mas você tem algumas identificações naquele país. Bom, aí voltando então para a África do Sul, um país fantástico, um país, como eu falei, eu volto várias vezes, um país lindíssimo. E por que eu estou aqui? Para contar uma história muito engraçada que aconteceu comigo. Vocês sabem todos que eu viajei com aquelas senhoras, eram 4 senhoras, começou com 5, depois viraram 4, 3, 2, 1. Hoje eu não viajo mais com elas, né? Muitas já partiram, estão viajando já eternamente. Mas enfim, para contar para vocês como foi engraçada essa história, nós chegamos faz muito tempo já. Nós chegamos em Johannesburg, nós tínhamos voado com a South African Airways, uma companhia muito boa, gosto muito. Nós saímos de São Paulo, vamos para Johannesburg, depois de Johannesburg nós alugamos um carro e fomos a Pretória, né, que eu tinha falado para vocês que é a capital executiva. Depois de Pretória, nós seguimos para Nelspruit, direção Parque Kruger, Parque Nacional Kruger National Park, que é onde a gente faz os safaris, não é? Depois do Kruger, depois desse safari, nós fomos para Suazilândia, que atual, eles trocaram o nome desse país, Suazilândia, agora é Eswatini, capital Mbabane. Nós fomos para Mbabane, que é Mbabane, B-A-B-N-E, Mbabane. Aí fomos a Mbabane, eu lembro, nós até demos carona para umas pessoas ali. Foi interessante, foi bem legal. Aí depois nós saímos de Mbabane e fomos a Durban, na costa. Aí fomos a Maseru, que é a capital do Lesotho. Do Lesotho nós fomos a Bloemfontein, Cradock, gente. Cradock é no meio do nada, super seco, tudo seco. Nós pegamos 48 graus em Cradock. Aonde nós vamos ficar? Entramos com o carro, eu não lembro o nome da avenida, é uma das únicas avenidas que Cradock tem, talvez seja era a principal, né, a rua principal de Cradock. E aí entramos numa agência de viagens e eles falaram, nós temos alguns hotéis aqui. Eu falei, nossa, uma cidade tão pequena com vários hotéis? Tem vários hotéis, isso aqui. Aí cada um pegou uma chave. E aí saímos dessa agência e fomos na rua, nessa rua principal de Cradock. Quando nós vimos, cada chave, era uma chave mesmo de enfiar na porta,
Não era para um quarto, era para uma casa. Então, esses hotéis que eles falavam eram casas que tinham sido abandonadas, talvez por mineiros, eu não sei, e aí compradas por essa agência, ou por essa associação, também não me lembro bem, ou por essa agência de viagens. E nós entrávamos na casa, então nós não nos acomodávamos num único quarto. A casa inteira era para nós. Então eu lembro que nós pagamos a diária de 2 casas e cada casa tinha 2 quartos. Mas muito legal, muito simpático. Bom, ficamos lá um calor de 48 graus, assim, insuportável. Dormimos uma noite só para dar uma descansada e aí nós continuávamos Nós continuávamos de Craddock. Nós descemos para Port Elizabeth, depois Port Elizabeth nós fomos aí nós pegamos a famosa The Garden Route, a Rota do Jardim. E depois Garden Route nós fomos a Plettenberg Bay, nós fomos a George, a Naisna, George, subimos um pouquinho a Altschul, descemos de Altschul, voltamos a George, aí fomos a Mossel Bay, Cabo Agulhas, vamos dizer que aí oficialmente eles diziam que era onde o Índico encontrava com o Atlântico. Muito interessante, gente. Depois nós continuamos essa viagem e fomos até a Cidade do Cabo. Ficamos na Cidade do Cabo uns 10 dias. Essa viagem toda demorou uns 28, 30 dias. Foi uma viagem bem gostosa. Nada assim muito corrido e andávamos, parávamos, curtíamos. Então foi uma viagem bem tranquila, não é? E uma das coisas interessantes, quando a gente fala em Vasco da Gama, a gente fala em Diogo Cão, a gente fala de Pedro Álvares Cabral, meu Deus do céu, Cabo das Agulhas, Cabo das Tormentas, depois Cabo da Boa Esperança, muito bom. É uma aulinha de história aí. Bom, aí fomos à Cidade do Cabo e resolvemos ficar aí uns 10 dias, descansando, aproveitando bem. Eu lembro que nós ficamos num hotel, era o Radisson Blu, uma delícia o hotel, todo de frente para o mar. Bom, aí vocês sabem que nós fazíamos vários piqueniques. Então, dentro do carro, nós tinha pão, nós comprávamos queijo, nós comprávamos presunto, água, suco, champanhe. E aí, onde parava e encontrava um lugar gostoso, sentava e fazia um piquenique. Fantástico. Era uma delícia, gente, era uma delícia. Comprávamos, existiam umas cestas de piquenique, de vime, depois você abria, muito legal. Então era o piquenique, gostoso mesmo, era uma delícia. Saudades desse bom tempo. Mas enfim, aí fomos à Cidade do Cabo, ficamos lá uns 10 dias. E enquanto nós viajávamos, foi mencionado entre elas fazenda, nós falamos de tudo, de comida, falamos de cultura, teatro, não sei o que tal, e um dos assuntos que a gente abordou foi galinha, foi, sei lá, aves. E foi falado em galinha d'Angola. Galinha d'Angola é aquela galinha azul, pretinha, não sei o que tal, com aquelas pintinhas brancas, não é? Bom, e eu falei, gente, eu nunca vi uma galinha d'Angola, gostaria de ver uma galinha d'Angola. Ah, que legal, nós vamos ver, tomara que a gente venha, não sei o que tal. Bom, em Altschul, quando eu falei que nós saímos da Garden Route, da estrada, da Rota do Jardim, nós fomos a Altschul. Altschul tem uma fazenda de avestruz, né? E lá, shows de avestruz, e aí mostraram o ovo. Então nós tivemos aqui uma aula de avestruz. Acho que foi nesse dia que a gente falou de galinha d'Angola. Bom, aí, galinha d'Angola, a gente precisa ver galinha d'Angola, vamos ver, não sei o que, tá? Vamos ver onde a gente vai ver, tá? Bom, e eu lembro que nós estávamos nesse hotel, fomos para o centro da Cidade do Cabo, e aí tem uma avenida que ela cruza, ela sobe meio que entre a Lion's Head e a Table Mountain, ela sobe e aí ela desce, então ela sai da Cidade do Cabo, chega no topo, entre essas duas montanhas, e aí ela desce para Clifton Bay, né, que também é um lugar maravilhoso, faz parte da Cidade do Cabo. Desce para Clifton Bay. Essa rua, ela chama, acho que era Buitengracht Road. É uma coisa meio holandesa, né? O holandês, o sul-africano, esse Afrikaans, dizem que é um holandês falado por crianças. Ou, sei lá, acho que não deve ter tanto, como é que fala? Lembra em alemão, das, der, die, era muito complicado. Enfim, parece que tem um só, que é den, mas enfim, parece um holandês de criança falando, o Afrikaans parece isso, né? Eu gosto muito desse idioma, não falo nada, dá para entender alguma coisa, mas enfim. Aí nós peguei o carro, subimos essa avenida, que é
estrada, avenida, porque ela também vira uma estrada, subimos e lá no topo, entre a Table Mountain e o Lion's Head, você tem um parque que chama Signal Hill. Signal Hill, Signal Park, Signal Hill, Você termina, vira à direita, entra, aí uma caminhadinha, uma vista maravilhosa, enquanto você vai para esse lugar, esse parque, que faz parte do Parque Nacional da Montanha da Mesa, the Table Mountain National Park, você à direita tem uma bela vista alta da Cidade do Cabo. Lindo, lindo, maravilhoso. Um dia quando você for para a África do Sul, suba nesse parque, tanto no Table Mountain quanto no Lion's Head. E aí você vai ter um panorama maravilhoso da Cidade do Cabo, que é uma das 5 cidades que eu mais gosto. Depois eu vou falar quais são. Bom, aí chegamos lá, que a gente vê a primeira vez, era mais ou menos umas 5 horas. Quer dizer, um pouquinho mais o sol se punha, então era o parque fantástico, um lugar exato, no momento certo, para você ver um maravilhoso pôr do sol. E o que a gente vê? Galinha de Angola. Foi uma fusarca naquele carro, gente. Não, vamos parar, vamos ver a galinha de Angola, não sei o que tal. Parei o carro numa vaga, não sei o que tal, e descemos para ver as tais das galinhas de Angola. Bom, e todo mundo com pão no bolso. Foi aquela, não, pega meu pão, pega não sei o que tal. Então foi pão, elas colocaram os pães no bolso, no saquinho, não sei o que tal, e descemos doidos para o contato íntimo, né, com as galinhas da Angola. Bom, e aí entrega pão, não sei o que tal, vem uma galinha, 2, 3, 5, 10, 15. Quando eu me dei conta, gente, era um mar de galinha da Angola. E elas assim, filma isso que isso é demais. E eu filmando. E era a galinha que passava. E uma que vem comendo, não sei o que. Parece pomba na Praça São Marco, era a galinha de Angola na África do Sul, na Cidade do Cabo. E vem galinha e dá galinha, não sei o que tal, e puxa, não sei o que tal. Foi fantástico. Eu falei, que demais, gente. O primeiro contato assim íntimo com galinha da Angola, com galinhas da Angola, eu estava super feliz. Falei, que demais, que aventura é essa? Aquela profecia naquela teoria está virando prática. E nessa, todo mundo preocupado com o pôr do sol, e os únicos que estavam preocupados com as galinhas da Angola éramos nós, né? E dar pão e não sei o que tal. Bom, nessa vem o dono do parque, o zelador do parque, o park caretaker, alguma coisa assim, veio, tipo um guarda-belo sul-africano, veio todo orgulhoso dizer que aquelas galinhas eram galinhas, these are the South African guinea fowl. Tá bom. Aí eu entendi. These are the guinea fowls. They're beautiful, they're so nice. Ok, né? Galinha legal. E as duas senhoras que estavam do meu lado estavam dando os pães, estavam dando de comer para as galinhas. E escutaram que o guarda-belo tinha dito que eram these are the guinea fowl. Uma vira para a outra, fala assim, você ouviu o que o guarda-belo disse? Ela falou, pois é isso mesmo que eu ouvi. Ela falou, nós estamos dando pão para as galinhas cannibals. Em vez de entender, these are the guinea fowl, these are the guinea fowl, these are the cannibals. E começaram a falar para as outras duas que estavam do outro lado, falando assim, vamos embora, porque elas são cannibals. A gente tá correndo risco de vida. E começam a sair. As duas saem primeiro, elas não entendem, e elas indo para outro, eu nem sei porque elas estavam correndo, bom, com medo de serem comidas, e saem para o lado, correndo e gritando, são canibais. E os pães na mão, elas estavam jogando o pão para lá. Gente, era tanta galinha que estavam atrás das duas, que o pôr do sol não virou nada, todo mundo começou a olhar pra gente, era o pôr das galinhas. E as duas saindo, correndo, e as galinhas atrás, aí as outras duas foram também, e correndo atrás, e eu correndo, gente, por favor, e o guarda-belo tentando explicar que não tinha nada a ver com aquilo. Enfim, foi uma fusarca, gente, era só para explicar. E aí, aí foi a risada das galinhas. Como uma galinha da Angola se transforma em segundos numa galinha canibal. Então foi só risada, depois que a gente entendeu. Isso ficou na minha cabeça até hoje. Inclusive a Cris chegou para mim, Cris, isso é para você. Você lembra que você mandou uma mensagem e falou assim, Ramazina, não esquece de contar das galinhas canibais. Então pronto, essa é a história das galinhas canibais. E tem uma história muito bonita, essa é uma história oficial. O que aconteceu? Escutei lá na África, os deuses africanos estavam fazendo a criação dos animais. E aí resolveram criar uma ave do paraíso. E aí fizeram um molde, uma galinha, assim, essa galinha vai ter essa pena. Aí o outro falou, o que você gosta? Eu gosto dessa pena. Botou a pena. E você, que você gosta? Eu gosto dessa cabeça. Inclusive,
Tem uma galinha que chama galinha d'Angola com capacete, helmeted guinea fowl. Ela é muito bonita, ela é azul, ela parece que tem um colar, uma coisa azul, tipo uma cacharel azul. Nossa, cacharel, fui longe, bati no microfone, pessoal, desculpe. Tipo uma cacharel azul. E essa tinha uma galinha também, é a galinha, como é que fala? Com capacete. É uma das espécies. Bom, e aí o que acontece? Um bota a pena ali, o outro bota não sei o que tal, e é isso aqui. E a galinha, quando deram conta, a galinha estava maravilhosa. Realmente era digna de uma ave do paraíso. E aí falaram, esta galinha vai lá para a savana. E, pô, botaram a galinha na savana. E um deus africano falou assim, gente, mas alguém pensou na mente, na cabeça, na inteligência da galinha? Não. Você pensou? Você pensou? Não, ninguém tinha pensado. Então, no final, virou uma galinha burra. Né? Bom, enfim, só seguindo instintos. Aí a galinha estava lá, eles estavam assim, super proud, super orgulhosos da criação, e deu uma seca na savana, um raio, e o raio botou fogo na savana. Aliás, acontece muito isso na África. Botou fogo na savana, e queimando, e os animais tentaram fugir desse incêndio, e deu muito certo, eles fugiram. Só que as galinhas no final se deram conta, aliás, elas se encontraram meio que numa emboscada, elas estavam numa clareira e em volta fogo, estava pegando fogo. Mas elas iam morrer. E uma galinha teve a bela ideia de vou cruzar o fogo, só seguindo instinto, e saiu e cruzou o fogo. E todas foram atrás. Aliás, essas galinhas pareciam as senhoras, né? Elas saíram, as duas saíram, as outras saíram também. Então as galinhas passaram o fogo e se queimaram, e todas foram atrás. E quando os deuses viram isso, aliás, já estavam tristes por causa do fogo, mas o fogo ia trazer meio que uma nova época, né? uma nova próspera época na savana. E ficaram muito tristes e começaram a chorar. Mas muito, copiosamente, todos os deuses que tinham tido um bedelho, um não sei o que, metido o dedo na criação dessa ave do paraíso, choraram. E foi uma chuva torrencial na savana africana. E isso acabou extinguindo o fogo. E as galinhas todas molhadas, não é? E aí, o que eles explicaram? Eles explicaram que as galinhas são hoje todas com aquelas pintinhas brancas, graças às lágrimas dos deuses africanos. É uma história legal, gente. Eu acho tão boa isso, eu acho tão fantástico eu ter escutado essa história. Eu escutei de um do sul-africano. E aí, o que eu digo para vocês, África do Sul, gente, é um lugar maravilhoso. Vamos para a África do Sul e é isso, vamos para a África do Sul, é isso que eu tenho para contar. É uma história muito, muito engraçada, depois eu dou muita risada com isso e ficou marcado até hoje, essa galinha de Angola. Não esqueçam de colocar o joinha, não esqueçam de, quem não se inscreveu, se inscreva no meu canal, e aí alguns comentários coloquem lá que eu vou falar para vocês. E aí eu falei de Grécia também, né? Mas na Grécia eu volto na Grécia, era só para colocar uma galinha de Angola aí no meio desse todo texto, tá bom? Pessoal, nos vemos na próxima, um beijo grande, fiquem bem!